Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dia, a semana em retrospectiva, o espaço que às segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, traz-lhe a análise de alguns assuntos que marcaram a semana finda. Semana finda que, tragicamente, marcou-se pela morte de 3 crianças devido a um engenho explosivo e também pela conferência de imprensa também explosiva da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, que apontou para uma série de irregularidades e até crimes naquilo que é a rede de proteção das nossas crianças. José Guerreiro, bom dia. Bom dia. De facto, o vídeo que circulou sobre a morte das crianças é um vídeo arrepiante, que chocou toda a gente, não é? Foi alguém que filmou exatamente quando as crianças foram atingidas pelo engenho explosivo. E é um vídeo muito violento, muito violento. E faz-nos pensar, não é, que ainda se morre de minas em Luanda, não é? Portanto, acho que é comum a gente, e é consciente a gente lamentar e dar as nossas condolências, não é? Ainda por cima sendo crianças, não é? Futuro da nação, pessoas jovens que têm muito para dar ainda às famílias e ao próprio país. Depois passou a reportagem da TPA e aí acho que já ficou um bocado mais claro que assim tinha passado, porque não sabia bem como é que em Luanda ainda há engenhos explosivos, onde é que estaria o engenho explosivo, não é? Mas para a reportagem que depois a TPA fez, isso ainda fez aguçar mais a nossa preocupação, porque segundo deu a entender a reportagem, através das pessoas que falaram, as crianças terão ido pegar naquele engenho, sem saber naturalmente o que era, para vender, né? Vender como metais, o eterno problema da venda de metais, né? Como é que crianças ainda, também crianças, pegam em metais para ir vender, né? Isto faz-nos de novo voltar ao problema das condições de vida e de pobreza, não é, que se vive no país e agora particularmente em Luanda, no Cacoaco, perto da capital do país, ou fazendo parte da capital do país, não sei bem agora quem é a capital. Ouvi uma deputada dizer que a capital é a província de Luanda, eu chamo atónito, mas isto será tema para outra discussão. Portanto, crianças que vão pegar no engenho e que vão tentar vender. É alguém que diz, não, é preciso cortar isso, ter aí o fio, e é aí que explode a mina. Agora, como é que ainda há minas naquela zona? Embora a gente saiba que, de facto, muitas vezes há movimentação do lugar das minas por causa de chuva e outros fatores, né? E isso terá propiciado, com certeza, a continuidade das minas aí nessa zona. Deixe-me fazer aqui uma correção, porque a Agência Nacional de Ação contra as Minas já veio esclarecer-te que, na verdade, não era uma mina, era uma granada F1. Pronto, esse esclarecimento eu não tive acesso. É uma granada. Pronto, é uma granada que fica ali também atirada, não é? Era isso, eu não pouco mais tenho a dizer sobre este assunto, lamentar e ligar esta questão ao facto das crianças precisarem de ter que vender metais para poder sobreviver. De facto, a corrente de imprensa da Ordem dos Advogados é muito violenta em termos daquilo que são os direitos das crianças e deve-nos fazer refletir, no fundo, tentar que os organismos do Estado que devem priorizar os aspectos ligados à infância, à juventude, etc., como o seu papel, porque há organismos próprios para a defesa dos interesses das crianças, para a defesa, para as questões da pobreza, da escolaridade, da violência contra os jovens, do abuso sexual, etc., e muitas coisas na prática não estão a acontecer. Mas é o primeiro comentário que eu queria fazer sobre este assunto. Rui de Castro, uma semana que de facto desvelou aquilo que é a vulnerabilidade das nossas crianças. Sim. Nós, em edições anteriores, já vimos abordando a problemática das nossas crianças e da vulnerabilidade em que elas se encontram, sobretudo nas grandes cidades, mas também no meio rural,
onde são forçadas a trabalho infantil, de certo modo relacionado com a temática da pobreza. E este caso das crianças do Cacoaco, as preocupações da Ordem dos Advogados, a quantidade de reprovações no acesso ao ensino médio, e também a questão da vacinação, todos estes são temas que nós tomamos contacto durante a semana, e uns que nos apontam para questões mais negativas, a vacinação, aí já menos, mas ainda uma previsão. Mas, de facto, o fundo da questão é que, efetivamente, nós temos problemas muito delicados para resolver, que começam logo nos primeiros momentos da vida das crianças, que há um índice bastante elevado de mortalidade infantil que precisamos de controlar. Depois há a problemática das crianças que ficam em casa entregues a si porque os pais têm que ir trabalhar, ou têm que as crianças ir para a rua pedir esmola porque os pais também não têm emprego, ou porque os pais estão separados. Temos depois as dificuldades de muitos casais que vão trabalhar e entregam as crianças a alguém para tomar conta, porque não têm valores para que elas sigam para uma creche. Há os problemas nas creches que não estão ainda habilitadas ao seu papel de ensino pré-escolar, e então é mais ali as crianças a dançarem e aprenderam o ABC, mas pouco mais. Bom, enfim, quer dizer, há efetivamente um conjunto de aspectos para que todos nós, portanto toda a sociedade, é chamada a intervir. E não há dúvida que há depois aspectos colaterais que merecem um outro tipo de atenção e mesmo penalização. Lembro, por exemplo, que há uma franja grande da sociedade que já começa a exigir penalizações muito mais fortes relativamente à violência contra a criança. Vimos ainda recentemente um vídeo que também viralizou bastante, de uma intervenção da nossa primeira-dama relacionado com esta temática. A Ordem dos Advogados alertava ao longo desta semana para que há um conjunto de profissionais cuja responsabilidade é atender à proteção da criança, mas que são os primeiros a procurarem encontrar formas de proteger os infratores. Portanto, induzindo as crianças a não contarem verdadeiramente o que lhes ocorreu. Portanto, enfim, quer dizer, há as questões viradas ao contrário. E também, não sei, talvez nós possamos sobre isto dedicar mais um bocado de tempo mais à frente. Há então esta questão também muito séria dos maus resultados que estamos a ter no ensino primário, bom, e que depois se vai repercutir nos outros anos subsequentes. Ainda, inglês, estas alegações, estas denúncias por parte da Ordem dos Advogados de Angola, na sua ótica, deveriam despoletar que tipo de ação por parte do Governo? Olha, eu tenho
sentimentos mistos em relação ao que foi divulgado, não é? Por um lado, uma voz que se levanta a favor dos direitos das crianças e dos homens deve ser sempre valorizada. Eu penso que esse é o aspecto positivo. Traz-nos denúncias muito preocupantes que certamente quem lida com os temas de justiça e os cidadãos de um modo geral, que também muitas deles têm que enfrentar o sistema judicial, sabe que aquilo que se referiu em termos de irregularidades e ilegalidades praticadas pela polícia, porque foi a ênfase dada do comunicado, é aplicável a outros tipos de crimes, não é? Portanto, é um problema do nosso sistema de justiça. Agora, eu penso que peca por, se calhar, ser um bocado prematuro, não é? Eu penso que não é com uma reunião com a INAC de algumas horas que se deve já fazer um comunicado daquela natureza, porque mais do que apontar, se calhar, culpados e perceber as causas dos problemas. E os problemas das crianças não se limitam apenas à violência, atos de violência sexual, são muito mais abrangentes. As crianças nós temos muitos problemas, né, que afetam as crianças, desde os maus tratos, trabalho esforçado. Sabemos que com a situação que o país atravessa, muitas crianças, e há muitas crianças nessa condição, que são trazidas, por exemplo, para as grandes cidades e já em terra e idade são recebidas por famílias e que fazem trabalhos esforçados e domésticos, são babás, há tráficos de crianças, há temas relacionados a processos de adoção, portanto há uma máfia muito grande em relação a esse aspecto. Temos, por um lado, crianças em situações muito difíceis em orfanatos, porque sabemos que não, ou centros de acolhimento, sabemos que não, a situação, a falta de recursos financeiros é transversal a muitos setores e certamente os parentes pobres, não é, sofrem mais ainda. E, por um lado, temos pessoas, crianças e adolescentes nessa situação e temos, de um outro lado, pessoas até com condições e capacidade de acolher e adotar essas crianças e que não conseguem. Portanto, há efetivamente uma máfia. Há temas de casamentos infantis, exploração sexual, as crianças são abusadas de feitiçaria. Vimos recentemente um vídeo que viralizou do miúdo, eu por acaso não ouvi todo, creio que é do Kwanza Norte, e é reflexo de muitas crianças. Temos que perceber também a causa dos fenómenos, não é? Muitas crianças vão para a rua porque são órfãs. Os casos em que o pai, sobretudo quando os pais morrem, a família vem e recebe tudo, nós sabemos quem as recebe, as crianças vão para a rua, não se faz nada. Temos situações de falta de reconhecimento de paternidade de pessoas no nosso país que estão e ocupam cargos de responsabilidade, que não prestam, e também nesta condição, que não prestam apoio, não é? Apoio às crianças, muitas mães solteiras e separadas não conseguem às vezes proporcionar momentos bons com os seus filhos no exterior do país ou mesmo fora de Luanda, às vezes por questões de saúde, porque os pais negam-se a assinar os documentos de autorização de saída. Temos, se calhar, orfanatos ou sítios de acolhimento irregulares, de pessoas que utilizam as crianças para receber
de receber apoios financeiros e para financiar o seu estilo de vida, e utilizam as crianças. Há a situação do julgado de menores. Temos crianças, muitas em conflito com a lei, que praticam crimes, atos que elas não têm ainda a responsabilidade criminal, cometem alguns atos que, se não fosse a idade, seriam tipificados como crimes, e elas estão em situações muito vulneráveis. Por outro lado, crianças também que estão em situação de outro tipo de risco moral, têm pais alcoólatras, e que não há condições de assegurar uma melhor condição destas crianças. O que penso é que, sim, por isso é que reputo positivo, um anúncio devia ser feito, mas propriamente creio que a Ordem antes deveria reunir os seus, ouvir também os seus profissionais, os seus membros, porque no leque dos vários problemas que foram ali elencados, de corrupção, de alteração de provas e outros problemas ilícitos, não é? Certamente que também poderão contribuir alguns advogados. E certamente que muitos advogados em situação, portanto, são pais e que não honram com seus compromissos. E para ter uma noção real e concreta do país, né? Porque não basta reunir em Luanda e perceber e dizer que é o problema do país. Deveria talvez fazer-se isso e depois criar um movimento, reunir com os órgãos visados e criar uma ponte, não é? E uma plataforma de trabalho para atacar as causas dos problemas e não propriamente só os efeitos e identificar culpados, né? Portanto, essa é a percepção que tenho. Poderia-se ter uma outra abordagem do assunto, mas valorizo porque, como referi, é uma voz que se levanta, é mais uma voz ou são mais vozes que se levantam em prol das crianças, mas tem que ser feito de forma a criar uma corrente positiva em relação a esse aspecto, porque, tal como foi, pode depois suscitar outro tipo de interpretações por parte de outros órgãos que são muito importantes e determinantes para resolver estas questões. Este cenário de vulnerabilidade, José Guerreiro, este cenário de vulnerabilidade a que acabou de se referir o Ed Inglês, explica, parcialmente pelo menos, que quando essas crianças chegam ao ensino médio, teremos os resultados que tivemos recentemente. Exatamente, era isso que eu ia querer dar uma chega, depois de ouvir a intervenção do Rui de Castro e do Enda. Os assuntos que o Enda elencou, muitos deles contribuem depois para outras questões que estamos aqui a analisar, que é 85% de reprovados nos exames de acesso ao ensino médio, né? E foi o próprio Ministério da Educação que informou, né? Que o Ministério está preocupado com essa percentagem, né? Porque 85% dos candidatos ao exame nacional foram aprovados. É uma percentagem muito elevada. E diz-se que o maior insucesso foi nas escolas técnicas de saúde, de onde só uma pequena minoria conseguiu 10 valores. Quer dizer, que futuro depois, como disse o Rui de Castro muito bem, para os níveis a seguir, não é? Também se diz que a constatação desta estatística, que as maiores dificuldades dos jovens, não é? Estão nas provas de língua portuguesa, matemática, física e química. Em relação à língua portuguesa, que é de facto uma disciplina nuclear, onde são constatadas todas estas dificuldades, não é? E deficiências, também temos que alargar um bocado a análise. Os exemplos que os jovens recebem de alguns políticos, de alguns jornalistas, de alguns comentadores e apresentadores de televisão não ajuda, né? Que são políticos e alguns apresentadores na televisão, nas rádios, perfeitas calinadas na língua portuguesa, não é? Também não ajuda o exemplo depois para os jovens que pensam que o que está a dizer aquele comentador ou aquele político é que está certo. Então há muitas dificuldades de facto no ensino e isto leva-nos a que, mais uma vez, nós tenhamos que dizer, não nos podemos preocupar só com o cimento, temos que preocupar com a qualidade do ensino. E agora do ensino há muita coisa a fazer,
O Rui de Castro, em programas anteriores, levantou a questão da formação de professores, não é? Que é fundamental, e acho que este problema da formação de professores ainda não está corretamente equacionado. E outras questões ligadas ao ensino, as condições das salas de aula, as condições das escolas, tudo isso leva a que haja este nível de reprovação. Que crianças, que jovens nós estamos a construir para o futuro em termos de conhecimento. Por isso não nos surpreende que nenhuma universidade nossa esteja no ranking africano, quanto mais no mundial. Quer dizer, nós já temos universidades africanas no ranking mundial e nós nem no ranking africano estamos. Porque, de facto, o nível de educação é muito, muito fraco. Eu não alinho na ideia de que os sistemas políticos, às vezes, tentam manter a ignorância do povão exatamente para continuarem a dominar. Eu não alinho nesta teoria da conspiração. Mas, de facto, preocupa-me, não é, que as pessoas, os cidadãos, estejam cada vez mais debilitados em termos de conhecimento, em termos de acesso à ciência, à cultura, etc. Queria também, e para terminar, considerar como muito positiva a questão da vacinação da malária que foi introduzida no calendário vacinal deste ano. É muito, muito importante, não é? Esperemos que as campanhas sejam bem organizadas e quero dizer que do passado, já do tempo do Presidente José Eduardo dos Santos, as campanhas de vacinação, o Ministério da Saúde estava bem organizado nesta área das campanhas de vacinação, que há anos que se fazem no nosso país com muito êxito. Espero que estas boas lições prossigam, né, em termos do Ministério da Saúde para a campanha contra a malária, mas é fundamental que isto também não adormeça nem encubra aquilo que é importante. São os problemas de base, o saneamento básico, as águas paradas, o combate ao mosquito e outras medidas preventivas que temos que fazer para que a vacinação seja só a parte final de um processo. Era isso. Rui de Castro. Pois, eu queria também dar aqui uma chega à questão da educação, mas talvez começasse era por ligar aquilo que o Enda referiu. E como um alerta uma sugestão à Ordem dos Advogados para uma situação que por acaso já foi abordada aqui no nosso programa. O Enda fez uma chega há pouco e que tem a ver com o facto de que sobretudo com viúvas, não tanto com viúvos, mas começa a ser cultura que perante o falecimento do cônjuge homem, a sua família toma como seus todos os bens do casal, deixando a viúva e os filhos sem nada. Portanto, quer dizer, isto é absolutamente inconcebível. E não só a Ordem dos Advogados, que deveria dar todo o apoio àquela senhora que já perdeu o marido e ainda vai ter que começar a sua vida do zero porque os familiares do seu esposo tomaram tudo o que era deles. Portanto, isto é inadmissível. E temos não só a Ordem dos Advogados, temos uma série de associações ligadas à problemática da mulher que praticamente que vão assistindo impávidas e serenas. Portanto, Ruca, e se eu puder te interromper, sim. Isto realiza-se, que é fundamental o que estás a dizer, isso também acontece a mais alto nível. Não é só digamos, no povão, como a gente costuma dizer, na classe baixa, nas classes sociais mais baixas, até a nível superior. Eu conheço um caso, a nível de um dirigente, né, que isto se passou. E que exemplos é que são estes? Bem, ninguém diz nada. Isto é uma coisa que não se passa só na classe baixa, mas também na média e na média alta. Isto é gravíssimo, o que estás a dizer, de facto, acontece e devia haver instituições que denunciassem, pusessem cobras a estas práticas. Exato. Pois, então, relativamente à educação, nós nos últimos tempos já temos vindo a assistir a algumas dificuldades neste domínio, particularmente no ensino primário, mas não só. Anualmente há cerca de 1 milhão de crianças que ficam fora do sistema de ensino. O que é que nós temos para o ano letivo que vai começar agora a 2 de setembro? É que as condições de vida de uma boa parte da população
da maioria da população, decresceram. E, em contrapartida, as propinas subiram. Há dados que apontam que em alguns colégios privados a mensalidade poderá chegar aos 3 milhões de kwanzas. Bom, nós sabemos qual é, por exemplo, o salário de um professor universitário que teve um acréscimo ao longo ainda deste ano e que está na casa, creio, espero não estar enganado, está na casa dos 600 mil kwanzas. Ora, a propina para uma criança estar num colégio privado vai chegar a 3 milhões. Entretanto, há outros colégios com valores que não são estes, mas que são pelo menos o dobro daquilo que ocorreu no ano passado. Os salários tiveram uma ligeira subida, mas em nada poderão corresponder à amplitude destes incrementos. O que quer dizer que a quantidade de crianças que irão ficar fora do sistema de ensino vai ser muito superior e já não será pelas outras razões da falta de infraestruturas, portanto, escolas, ou a falta de professores. Será mesmo pela incapacidade de muitas famílias poderem pagar a propina, ou naqueles casos em que até já nos referimos há dias, de famílias que vão mesmo matricular, mas as crianças não vão chegar nem ao segundo trimestre, porque a família não tem capacidade de pagar e vão inviabilizar a continuação daquela criança. Portanto, o que nós tivemos efetivamente agora nas provas de acesso ao ensino médio é mesmo para nos obrigar a refletir, mas para colocar os profissionais da educação a analisarem como é que está o nosso ensino primário. Nós temos feito muitos fóruns, neste caso não tem havido feiras, não é? Mas muitos fóruns onde se aborda o ensino superior. Bom, nós abordamos o ensino superior, mas esquecemos do ensino primário. Para chegar ao superior tem que começar num ensino primário forte. E o que nós vemos é que muitos jovens que estão no ensino médio, alguns que estão até mesmo no ensino superior, têm dificuldades em escrever, em fazer uma análise, em fazer uma conta de cabeça. Portanto, hoje, para fazer uma conta de 11 vezes 11, é uma dificuldade enorme, porque se não for buscar uma calculadora, aquela conta é capaz de dar 22. Mas, portanto, tudo isto porque há uma série de questões de base que ou é a tabuada que já não é dada como deve ser, e tem o outro aspecto que está relacionado à qualidade dos professores do ensino primário, e que nós não podemos alimentar aquela ideia que nos foi anunciada em tempos num café Cipra, de que todos os professores primários têm que ter o curso superior. Ora, isto é irrealizável. Portanto, num país como o nosso, com as dificuldades que temos, com a quantidade de escolas até ainda, infelizmente, embaixo da árvore, como é que nós vamos pôr um professor universitário a dar uma aula embaixo de uma árvore? Quer dizer, primeiro, porque ele nem sequer vai para aquele sítio. Segundo, porque é mesmo impróprio, não é? Ora, acontece que essa é que é mesmo a nossa realidade. E então, o que nós temos que tratar é de um acompanhamento maior dos professores que temos, que tenham o ensino médio, que seja, mas
com um acompanhamento pedagógico muito mais sério, com programas mais execuíveis e que realmente sejam cumpridos. Ainda olhar para aquilo que foram as notícias no âmbito da educação, em inglês. Educação ligada outra vez aos temas da criança e da adolescência, né? Voltaria um bocadinho atrás também para manifestar a minha tristeza em relação ao incidente que ocorreu em Cacoaco e que vitimou 3 pessoas, né? Crianças. Uma delas com 2 anitos, né? Isto já não são nossos filhos, são nossos netos. E este é o mundo que estamos a deixar para eles. E é isso que devemos também considerar. É lamentável que ainda possam morrer com tantos problemas que temos, que possam morrer crianças com vítimas de engenhos explosivos. E aqui penso que tem que haver uma investigação para perceber concretamente de onde surge este engenho, né? Porque não é como uma mina que é implantada no tempo da guerra. Isto aqui, alguém colocou a mina, o engenho explosivo lá, esqueceu-se de alguma forma. Isso suscita, por um lado, ainda muitas armas fora de controle, por um lado, do controle dos órgãos de defesa e segurança, e aqui se poderá fazer uma análise e avaliação daquele grande programa de recuperação das armas, e por outro lado pode denunciar falta de controlo mesmo dos nossos efetivos, né? Do manuseamento e movimentação de armas. E a questão foram aquelas crianças que encontraram numa lixeira em Cacoaco. Isto podia ocorrer no centro da cidade, podia ocorrer num mercado, né? E teríamos mais vítimas. Portanto, estas questões não podem ser vistas de ânimo leve, têm que ser investigadas. É natural que quando se fala e na abordagem do sistema de ensino e das reprovações, a ênfase naturalmente tem que recair sobre o sistema de ensino, desde a base, e concordo perfeitamente com as considerações que foram feitas, mas um outro aspecto da questão é também percebermos que pessoas estão a entrar para o ensino, em termos de condições sociais, não é? E é uma realidade que temos ainda muita gente com deficiências muito grandes e graves, severas, em termos de pobreza, em termos de fome, e que tanto alunos e também professores, não é? E também professores, por um lado, os alunos certamente nessas condições têm uma tremenda dificuldade de assimilar conteúdos. Eu várias vezes circulamos pela cidade e vamos, por exemplo, a funerais, e quando saímos de funerais vemos sempre crianças e adolescentes que querem engraxar os sapatos. Eu faço uma provocação. Portanto, a próxima vez que estiverem numa situação desta, perguntem àqueles meninos se sabem ler. Portanto, num grupo de 5 pessoas, tem um ou nenhum que sabe ler. Portanto, essa é a situação real, pelo menos aqui em Luanda. Temos um problema. Se a gente pergunta a idade daqueles miúdos, uns dizem que têm 13, não sei se têm noção da idade certa, 13, 12, mas têm um corpo de um miúdo de 6 anos. Portanto, o crescimento atrofiado. Essas situações têm que efetivamente impactar sobre o desempenho. E não é apenas o sistema de ensino que vai tratar. A saúde também. As questões sociais são fundamentais. A boa alimentação. Não é? Nós tivemos no passado, e esta é uma realidade, de pessoas que viviam em zonas rurais
que no tempo colonial não tinham acesso à educação formal, que entraram muito tarde no sistema de ensino, mas que provavelmente tinham situações de saúde melhor e também um ensino mais adaptado a esta realidade, porque é outra questão também. Essas pessoas hoje são pessoas importantes, né? Conseguiram ultrapassar este avanço, né? Este início tardio. Tem que necessariamente refletir se nós temos o sistema de ensino adequado para a nossa realidade ou para as nossas realidades. Não, num contexto social tão adverso, portanto, ou tem que ser complementado com alguma coisa, não é? Ou tem que ser efetivamente ajustado, não é? Agora, certamente que, para além de... e que nós estamos a falar de 85%, né, de pessoas reprovadas, e hoje temos esse conhecimento, né? Mas eu próprio, quando entrei para o ensino médio, para o e-mail, eu próprio não passei também. Hoje, felizmente, temos o conhecimento. Somou-se a estatística. Sim, eu próprio não passei. Eu, como todos os outros, agora, não passei, não tive uma nota positiva na pauta. Não sei se efetivamente não passei, porque depois da questão da corrupção, a maior parte das pessoas, já há algum tempo, não tem acesso por mérito. Portanto, hoje temos este indicador que é preocupante, mas nós sabemos. Agora, temos que perceber as causas. Quem são esses alunos? Aonde é que estudaram? Porque 85% é muito grande. É tudo. E quem são os outros que passaram, né? Portanto, aqui o tema de, sim, falta de conhecimento é a primeira hipótese que se pode considerar, mas sabemos também que outros aspectos, para além daquilo que referi anteriormente, questões relacionadas a stress e ansiedade naquele preciso momento. Imagina pessoas que muitas vão para essas provas sem comer, andam de grandes distâncias, com o caos que temos na nossa cidade. Portanto, naturalmente podem ter um mau desempenho ao chegar, não é? A própria avaliação limitada que temos, muito voltada para aspectos acadêmicos. Sabemos que nas diferentes instituições de ensino, por falta de condições de trabalho, por falta de professores, muitas vezes não se terminam os conteúdos, não é? E temos professores que também não estão capacitados. Nós tivemos aí algum momento a monodocência e sabemos e ainda vamos viver os danos disso por alguns anos. Na prática, convém compreender se efetivamente também se fez uma avaliação muito exigente para o nível das pessoas, não é? que o nosso sistema de ensino produz. E estaria interessado em perceber os próximos passos, não é? E agora, o que é que se vai fazer? Reprovaram essas pessoas, temos vagas, o que é que se vai fazer? Vão-se fazer avaliações complementares, quais são as estratégias, e certamente que uma situação do género impõe e recomenda que se avaliem então as causas concretas do problema para que situações do género não podem ocorrer. E hoje é uma situação, e por isso é que há já vários sistemas de ensino. Os alunos não absorvem os conhecimentos e as matérias da mesma forma, não é? E é bom que encontremos para as diferentes realidades das nossas províncias, do nosso país, os melhores caminhos para promover o conhecimento dessas pessoas que sabem alguma coisa, porque nós os vemos na rua a ter alguma atuação e são expressões de algum conhecimento, de domínio
de alguma coisa. E é importante que os sistemas de ensino e os programas de ensino, os currícula, possam captar esses aspectos e introduzir no sistema, não é? A semana finda. E outro aspecto tem também o domínio da língua, não é? Nós assumimos que todo mundo fala bem e comunica-se bem em português, que não é a realidade também, não é? Isto poderá também contribuir para os maus desempenhos dos nossos jovens. Agora sim, a semana finda ficou marcada também pelo anúncio por parte do Ministério das Relações Exteriores de que questões financeiras vão levar as restrições ou até o encerramento de viagens ao estrangeiro. As dificuldades financeiras são tantas que até o coffee break vai ser eliminado. Mas, como se diz popularmente, a crise não é para todos, porque 2,4 milhões de dólares serão gastos para a compra de viaturas protocolares. Mais uma das nossas dicotomias, José Guerreiro. Exato, acho que o Silvio colocou bem o assunto, né? De facto, o Ministério das Relações Exteriores fez essa nota, não é? Mas que me parece que é uma nota que é uma gota no oceano, né? Para já, falando nestas questões do Ministério das Relações Exteriores e nas viagens protocolares, que são excessivas e são muitas vezes exageradas, não é? Mesmo a outros níveis. E sempre ouvimos falar na movimentação de pessoas, de aviões, de grupos de avanço, etc. E nós devíamos, de facto, assumir que estamos mal em termos financeiros. A nível das relações exteriores, correu também uma notícia de que o consulado na Turquia foi transferido para um bairro de luxo, não é? Mudando as relações de uma outra zona menos nobre. Também correu outra informação que os salários dos funcionários da embaixada em Portugal não são pagos há bastante tempo. Não consigo confirmar esta informação. A semana passada também me referi, aliás, sem me deter em pormenor, porque esse não era o foco da minha abordagem, em duas casas da embaixada e consulado em Portugal que estariam não utilizadas por questões, digamos, espirituais, como é o termo que a gente usa aqui muito no programa. Não é assim, segundo eu soube, há questões de obras que impediram o uso dessas casas e, portanto, há que repor a verdade. De qualquer forma, eu acho que, no geral, há embaixadas em excesso, há consulados em excesso. No fundo, há despesas em excesso. Nós não precisamos dessa megalomania em termos de habitações em quase todo o mundo. Acho que devíamos usar mais a figura do embaixador não residente, que é muito habitual. Essa fase de nós parecermos ricos e nos fazermos de ricos, né, já passou, quer dizer. Nós temos que assumir, conforme vimos no programa anterior e por a voz da própria Sra. Ministra das Finanças, os nossos cofres estão vazios, não é? As receitas não cobrem, não há tal almofada financeira que ela se referia, pronto. Estamos mesmo, em termos financeiros, bastante mal. O Aparelho de Estado não consegue conseguir os financiamentos para poder financiar, portanto, o próprio Orçamento Geral do Estado. De lá fora nós não podemos banjar, não é? Nós temos que compreender que somos um país pobre, endividado e sem dinheiro, e com uma pobreza interna grave. Mas lá fora não podemos fazer banga. Não vai bem fazermos banga, também temos que transmitir uma ideia de país pobre. O Silvio falou nesta nota da Embaixada, do Ministério das Relações Exteriores, mas circulou também depois um contraponto de dentro do Ministério, não é? De dentro do Ministério, com informações pormenorizadas, saídas de dentro do Ministério, digamos, popularmente, desculpe os ouvintes usar o termo, a varrer completamente a nota da diretora do orçamento do Ministério, a dizer que é arrogante, que está-se a armar, que está a ultrapassar não sei o quê. Infelizmente, né, e sem querer estar aqui a levantar outros problemas, as relações exteriores e a TAG são as duas instituições do Estado onde há mais celeuma interna, sempre que há movimentação, sempre que há mudanças, sempre que há... Quer dizer, como são lugares apetecíveis das pessoas irem para o exterior, não é? Há sempre problemas insanáveis, não é? nestes dois organismos. E como disse o Silvio muito bem, assim somos confrontados com esta das 30 viaturas protocolares através do Ministério das Finanças, que em 1923, quando se preparava o Orçamento de 24, tinha dito que não iria renovar a frota de viaturas protocolares.
e agora dá o dito por não dito e vem fazer um concurso ou um leilão para combater 30 viaturas protocolares. Por outro lado, além destas, também mais 35 para a Secretaria do Conselho de Ministros. Bom, e ainda faltam, desculpa voltar ao tema, né, e ainda faltam as viaturas para as centenas de responsáveis aos vários níveis das 3 províncias criadas. Eu perguntei ao Enda, né, se esta questão dos carros, da febre pelos carros, pelas boas marcas, pelos carros de luxo nas estradas de lixo, não achas ainda que também é uma questão espiritual? De facto é impressionante, né? É impressionante. Há pessoas que não têm garagem para meter tantos carros que têm. Estamos sempre a comprar carros. E como dizia alguém, ainda se a compra de carros fosse derivada da produção interna de viaturas, fazia circular a economia, fazia circular dinheiro interno, mas não é tudo carro importado. É tudo dívidas que estamos a investir para comprar carros. Todos os anos há esta febre dos carros. Portanto, é de facto um problema espiritual. Rui de Castro, durante o programa passado dizia que o país anda a 3 tempos. Estas duas notícias com relação à contenção por um lado e gastos por outra são indicativo disso. Mais um deles, não é? Mais um. Bom, mas seguindo então aqui com este tema, eu queria recuperar algo de julho do ano passado. Naquela altura, o Ministério das Finanças, em face de um déficit orçamental no OGE de 2023, na ordem dos 10 mil milhões de dólares, tomou um conjunto de medidas restritivas que envolviam a redução de viagens ao exterior, a redução também drástica na composição das delegações, a suspensão da renovação da frota automóvel e a afetação de plafons mais económicos para a compra de viaturas para os titulares de cargos públicos. Portanto, estas foram algumas das várias medidas que foram tomadas o ano passado, mais ou menos por esta altura. Ora, um ano depois, voltamos outra vez à questão de um provável déficit orçamental no orçamento de 2024. Quer dizer que a primeira lição é que não aprendemos com os erros que cometemos já o ano passado, ou então o orçamento não é bem para cumprir, é apenas para termos uma peça contabilística e enfim, de gestão. Ora, o que foi anunciado pelo Ministério das Relações Exteriores não deveria perder-se pelos conflitos internos no Ministério, de uns que querem viajar, outros que não. É que tem a ver com algo muito mais sério, que também foi informado nessa mesma nota das Relações Exteriores, em que o Ministério ia ficar privado da cota financeira no período de julho a setembro. E as informações que correm e que ainda não foram desmentidas pelo Ministério das Finanças é que o Ministério, até ao final do ano, apenas fornecerá valores às unidades orçamentadas para pagamento de salários, incluindo o 13º mês, e mais nada. Nem mais para papel, para consumíveis, portanto, há um travão a fundo por parte do Ministério. A senhora Ministra já tinha anunciado também, isto foi reportado até pelo próprio José Guerreiro, a semana passada, de que, tendo em conta o exercício de pagamento da dívida, e particularmente da dívida interna, que o pagamento dos salários poderia sofrer
alguns atrasos. E alguns atrasos querem dizer que é o pagamento após o último dia de cada mês, porque o salário é para ser pago até ao dia 30 ou 31, em função do mês. O que também quer dizer que não há, então, ali aquela folga, a folga financeira para que o Ministério possa alocar os valores para salários à função pública e a seu tempo, e então haverá esta dificuldade. Ora, o que acontece é que, ao pagar o salário fora do tempo normal, vai-se gerar uma onda de dificuldades que começam logo em casa, porque se fez um quilápia até o fim do mês, é para pagar no primeiro dia do mês seguinte. E se não pagar, portanto, na primeira semana do mês seguinte, a cantina que fornecia já não vai dar nada, porque tem ali dívida do mês anterior. E tem a propina, que agora até subiu. Bom, e há um conjunto de questões que ficam interligadas. Ora, esta é que é, em princípio, a realidade. A realidade da necessidade de uma contenção, de melhor planificação, de uma distribuição da renda mais equilibrada e em função daquelas que são as necessidades efetivas. Ora, é completamente descabido, do meu ponto de vista, que, perante um quadro destes, se venha mais ou menos que a público comunicar que o próprio Ministério das Finanças que vai comprar 30 viaturas protocolares na ordem dos 3 milhões de dólares, que também ainda se irão comprar 35 viaturas para o secretariado do Conselho de Ministros, todas elas do tipo SUV, portanto carros desportivos utilitários, quando o ano passado já tinham o próprio Ministério recomendado plafons mais económicos para compras de viaturas de um tipo, de uma classe mais baixa, não é? Em tempo já tínhamos falado que a vice-presidente da República tinha autorizado mais de 2 milhões de dólares para 20 viaturas para o Conselho Nacional de Aviação, 9 das quais a custar mais de 150 mil dólares cada uma. Portanto, há aqui, de facto, aquela disparidade e que efetivamente nos coloca nos tais três países dentro de um só, não é? Porque efetivamente há aqui questões que não batem certo, e não batem certo até por razões que o próprio Ministério das Finanças havia anunciado quando se esteve a discutir o Orçamento Geral do Estado para 2024, em que naquela altura o Ministério das Finanças havia anunciado que em 2024 teriam de haver um conjunto de medidas, nomeadamente na reformulação do setor empresarial público, no ajuste do preço da energia elétrica, nas restrições de contratações em áreas sociais não prioritárias, na proibição de horas extraordinárias e numa maior aposta na produtividade, na suspensão da atribuição de viaturas para apoio a residências de titulares de cargos públicos, políticos, magistrados e outros, a proibição de viagens aéreas em primeira classe e a acomodação de titulares de alguns cargos na classe económica, a redução das viagens ao exterior, a restrição da consultoria externa, enfim, um conjunto de medidas que ou
não foram implementadas ou as que foram registaram cumprimentos residuais. Portanto, diria que temos de distribuir melhor as carências do país para que o cinto aperte em todas as barrigas. Vamos a mais um intervalo e voltamos já a seguir. Em inglês, há uma máxima que uso aqui no nosso programa de que em Angola ganha-se mais comprando e não vendendo. Este é um exemplo disto. Está relacionado, sim. Está sim relacionado. E vou chegar lá. Eu acho que o primeiro aspecto, e o Rui discorreu aqui muito bem, muitas medidas que foram tomadas, mas que parece que não foram implementadas, não é? E não sei se resultariam, não é? O tema das viagens devem ser considerados como uma forma de remuneração complementar. Esta é a realidade na função pública. Essa é a realidade. Nós não tivemos a coragem de melhorar significativamente. Há claramente também dificuldades, é preciso ter uma abordagem gradual, mas nós vemos na nossa sociedade há uma disparidade muito grande entre aquilo que as pessoas ganham e que conhecemos e aquilo que é o seu estilo de vida. E de alguma forma, e de algum lugar tem que sair esses recursos, de algum lugar. E as viagens são certamente são as formas, ou a forma mais lícita de se conseguir esses recursos. Viaja-se muito cá no país com poucos depois resultados positivos, né? Mas na prática é algo que já vem de lá para trás, não é de agora, é de há muito tempo. E tenho muitas dúvidas que, se não se alterarem as condições remuneratórias na função pública, nós não continuaremos a ter excesso de despesas. Portanto, por esta via, que são as viagens, por via de fornecimentos de bens e serviços, consultoria e o resto, né? E tendo em conta o que disse, a realidade é esta, né? Ganha quem vende, não é? E nós, enquanto pessoas que temos relações e trabalhamos por conta de outrem, nós vendemos a nossa força de trabalho, mão de obra, ao Estado. Tem um preço, temos uma remuneração. Não somos nós quem vende os carros. Alguém vende os carros. E ninguém se pergunta por que não o dinheiro dos carros, parte do dinheiro dos carros, não são atribuídos como remuneração às pessoas. Se fizermos um inquérito, não há dúvida com as dificuldades no nosso sistema de transportes públicos, que ainda ter um carro não é um luxo, é uma necessidade. A cidade expandiu muito, em Luanda, em Benguela, as pessoas vivem muito distante e precisam sim de carros. Os carros não... Um carro que na Europa pode levar 10 anos, aqui em 2 anos está espatifado. As estradas não são boas, há um alto índice de sinistralidade, temos problemas de manutenção, há uma comparação. Sim, há uma. Sim. Não, falta de peças. Falta de peças. Não, mas Edna, nós não estamos a falar. Nós estamos a falar nesses carros, se compram por $1.000 ou $10.000, ou não estamos a falar o carro em segunda mão. Esses são os carros de necessidade. Estamos a falar em carros para pessoas que já têm 3 e 4 carros e 5 carros. Vamos chegar lá. Nós estamos a falar nisto. Vamos chegar lá. Estamos a falar no cidadão normal. Também é verdade, mas... Que precisa de facto de carro. Mas tu dizes muito bem, o sistema da Jorge Sul é muito eficiente, o cidadão normal precisa de facto de carro. Mas não é nisto que estamos a falar. Porque... Mas então os governantes não precisam de carros também? Os dirigentes não precisam de carros? Precisam de carros.
Agora, com a condição das nossas estradas, não é? Eu tenho quase a certeza, e nós vemos isso lá fora. Eu próprio, quando viajo, mesmo em família, eu alugo um carro pequeno e vou, ando 500 quilómetros sem problemas. Certamente que se nós tivéssemos investido mais em estradas e feito muito bons investimentos em estradas, não se colocaria este problema também. Eu não estou a dizer que concordo com o que está a passar, mas vamos olhar para as coisas com os olhos de ver. É que passa-se a ideia que é apenas um aspecto de, talvez, de orgulho e vamos assim dizer, de orgulho e vaidade das pessoas. Mas no fim do dia, nós sabemos que quem ganha o dinheiro é quem vende. Esses carros são do Estado. Portanto, o que melhor devia acontecer era que, sim, concordo que poderíamos gastar menos dinheiro em carros, tínhamos que mudar de política, mas parte deste dinheiro era melhor atribuir como um subsídio às pessoas, e compravam-se outros carros, arranjavam-se mecanismos de melhorava o financiamento, leasing, o que seja. Porque no final do dia nós temos pessoas que têm esses carros, elas próprias não têm condições de manter esses carros. Não têm, mesmo que saindo das funções o Estado decidisse oferecer esses carros, essas pessoas não teriam, com os salários que têm, condições de fazer a manutenção desses carros. E, portanto, há que se ver uma outra forma de proceder. Portanto, nós vendemos a mão de obra, somos mal remunerados. Quem vende carros ganha muito dinheiro. Quem vende consultoria ganha muito dinheiro. Quem vende outros bens e serviços ganha muito dinheiro. Então, como é que é possível que as pessoas que decidem, que assinam, tomam essas decisões, ganhem tão mal? O problema está ali. Está numa volta a dar. A única forma de melhorar a vida, nós gostamos de dizer assim, pá, essa malta, há muita confusão, mas nós vamos mesmo às festas, nós dançamos. Pergunta, tanto as pessoas casam os seus filhos, fazem grandes farras, ou malta nesse momento está a fazer verão, o dinheiro sai de onde? Não sai do seu. Agora, é já a altura de mudar. E não é bom porque no final do dia nós estamos a colocar várias gerações de funcionários públicos numa situação muito difícil, porque não estamos a alterar os fundamentos. É um problema estrutural. Nós, na prática, utilizamos a condição destas pessoas para gerar dinheiro, negócio para outras pessoas. Mas quem depois fica com a responsabilidade de mal visto como corruptos são os funcionários públicos, são os agentes públicos. A questão de fundo é esta. Tem que haver mais equilíbrio, tem que haver. Eu não acredito que nessas condições nós agora fechamos as viagens, é natural, e vamos continuar a falar, mas certamente todos temos consciência que o maior, obviamente que há também desvios, não estou aqui a dizer que não é? Mas temos que considerar na análise e avaliação desse aspecto o que referi há pouco tempo. E a questão de fundo, e que suscitou este posicionamento do Ministério, é só porque não há dinheiro. Não tem como. É um facto, não há dinheiro. Não é por boa vontade, não vão receber dinheiro para isto. Então não há nada a fazer. Então o país precisa de ganhar mais dinheiro, mas para ganhar mais dinheiro é preciso ter pessoas, engajar pessoas que saibam produzir, que promovam esse bem-estar. Portanto, nós temos, em termos de financeiros, não é? É preciso ganhar dinheiro com alguma atividade lícita. É preciso também, que é um outro aspecto, poupar dinheiro. Não, quando o dinheiro acaba já não há que poupar. Mas se houvessem também incentivos, que é outro aspecto na gestão das finanças públicas, os órgãos do Estado que, por exemplo, consigam realizar a sua missão, fazer o seu trabalho, não comprometem isto, e são
mais produtivos, conseguem fazer com menos dinheiro, esta poupança não se reverte a favor dos funcionários, ou pelo menos da instituição. Poderiam se abrir contas e fundos neste sentido. Era uma forma até de incentivar, se tivéssemos anualmente, com objetivos bem traçados, as entidades conseguissem realizar os objetivos, as metas, e não gastar todo o dinheiro. Poderia-se criar, se calhar, uma poupança, um fundo que poderia ajudar a melhorar a vida das pessoas, através do qual as pessoas pudessem recorrer a empréstimos para realizar as suas necessidades. Isso não acontece. Eu não gasto dinheiro. O dinheiro volta para o Estado. Na prática, não há uma cultura de poupança. O que se incentiva é gastar. Se eu não gasto, aquilo volta para o Tesouro. Não consigo atribuir prêmios aos trabalhadores. O que é que eu vou fazer no final do ano? Vou arranjar despesas. Portanto, e nós continuamos assim ano após ano. Que tipos de despesas vamos realizar? Ou uma consultoria, ou arranjo os cabazes, desapareceram como se fazia antigamente, mas no final do ano são aqueles cartões de compra. Quem ganha e fica rico não são os funcionários públicos. Eu já me deparei numa situação em que estava num determinado organismo e que lidava com uma empresa de consultoria estratégica, e eu vivia na altura no Benfica, e com a pressão do trabalho tive que arrendar um apartamento aqui na cidade, num prédio desses antigos, muito mal já degradado, mas questões profissionais tinha que fazer isso. Entretanto, não é? O técnico mais era júnior da empresa que lidava conosco, e nós é que pagávamos a instituição porque prestava serviços. Esta empresa, que não estava há muito tempo no mercado, conseguiu atribuir uma casa de função, um técnico, num prédio novo aqui na cidade. Isto é normal? Não é normal. Portanto, o sistema não pode estar contra os angolanos, né? Portanto, todo mundo... Sabemos que isto não choca as pessoas. Nós estamos numa situação em que quem vem para cá trabalhar ganha dinheiro, fica efetivamente rico, sem roubar, sem fazer nada. E é normal, nós aceitamos. E os angolanos, para viverem bem, têm que viver em esquema. Não pode, nós temos que equilibrar a situação. Nós temos que agora avaliar, não temos dinheiro, fizemos muitos investimentos. Quais são os retornos dos nossos investimentos? Incluindo os públicos, tem que dar retornos financeiros e também sociais. As nossas empresas do setor público também são investimentos. Temos que assegurar que elas, e ter a mesma lógica, é preciso remunerar bem o mérito, a realização dos objetivos. É assim, não pode haver, não podemos sentir-nos mal porque angolanos que estão na administração pública ou não ganhem bem, desde que façam bem e agreguem valor. E uma outra abordagem que pode ser vista em relação a ter os carros, eu acho que já era a altura de se ensaiar o leasing, não é? O Estado não comprar, alugar, ter empresas que façam a gestão da frota, porque estes carros depois podem ser vendidos, colocados no mercado, e assim poderia-se poupar também mais dinheiro. Já se tentou, eu lembro-me que, se não estou enganado, foi por altura do ex-ministro Armando Manuel, que passou pelas finanças. Foi na altura que oficialmente os diretores nacionais oficialmente não têm direito, passaram a não ter direito a carros de funções, é verdade. Mas sabemos que a realidade não é essa. Oficialmente não, mas no final do dia as pessoas aparecem com carro porque precisam, não é um luxo. A única forma de manter essas pessoas a funcionar é dar-lhes alguns benefícios, e as viaturas são parte deste pacote. E como referi, devemos arranjar outros caminhos, porque sabemos que também não precisamos de onerar o Estado da forma como estamos a onerar, mas no final do dia os maiores beneficiários não são os funcionários públicos.
Estamos já a caminhar para o final deste programa, mas não sem antes olhar para aqueles que foram os destaques da semana. José Guerreiro. Bom, eu ia, neste minuto, começar por me referir ao PIM, ao Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, para abordar um tema relativo a ele. É indiscutível, é claro que muita coisa foi feita. Escolas, estradas secundárias, centros de saúde, edifícios administrativos, etc, etc, etc. É indiscutível. Eu até costumo dizer que, pese embora muitos incumprimentos, este parece que foi o único plano das dezenas que está a dar alguns frutos, nomeadamente junto das populações, com as populações mais carenciadas. Acho que o PIM foi um programa bem gizado e que está a dar alguns frutos. E sabem porquê? E estamos a ver porquê? Por causa da descentralização, naturalmente, mas não vou abordar por aí. De qualquer forma, ainda existem muitos incumprimentos. E, aliás, o Conselho de Governação Local, que reuniu sob a direção de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, no CUNEN, referiu-se a estes aspectos, né? Fez um balanço e referiu-se aos aspectos dos incumprimentos do PIM. Né? Muitos deles por não execução física, outros por não execução financeira. Digamos, estas duas não execuções, né, para assim dizer, estão quase ligadas a um fator, que é a falta de pagamento da entidade que contratou. Houve também um ou outro caso esporádico em que o contratado não cumpriu os prazos de construção. Mas, na generalidade, Deus constatou naquela altura mesmo por falta de pagamentos. Os aspectos de falta de pagamentos são de facto mais relevantes, porque mexem com vários setores da economia e das condições sociais da região. É por isso que é preocupante esta questão das faltas de pagamentos para as obras ligadas aos PIMs, ao PIM, obras de vários cariz, como eu disse há bocado. Por um lado, as obras paralisam, e as populações ficam sem as escolas, ficam sem as estradas, ficam sem os centros médicos, mas por outro lado, também as empresas afetadas também se ressentem muito. E quais são as empresas afetadas? São as empresas de construção e são as empresas de fiscalização. E estas são muitas vezes esquecidas, as empresas de fiscalização. Bom, mas quando as obras são mal feitas, todos se lembram das empresas de fiscalização. Pronto, o não pagamento, queria eu dizer no geral, afeta as empresas de construção e as empresas de fiscalização, que muitas delas, não é, quando há que fazer os pagamentos, são desvalorizadas. Mas são estas pequenas e médias empresas, quer de construção, quer de fiscalização, que criam emprego, que fazem dinamizar a economia local. Se há dívidas nas instituições municipais, vêm as paralisações das obras, vêm as falências destas empresas e vem o desemprego. Portanto, era bom, de facto, que houvesse maior atenção na questão do cumprimento do PIM no que respeita aos pagamentos, para que as empresas de construção que empregam pessoas que movimentam a economia local, eu estou-me a referir, de facto, às pequenas empresas que estão nos municípios a ver as obras do PIM, devem ter mais atenção, quer as de construção, quer as de fiscalização. O meu segundo tema, para dizer que felizmente há boas notícias também, não são só más, não é? Porque foi notificada, foi noticiada a inauguração de uma empresa de confecções da empresária Beatriz Frank. Eu lembro-me dos tempos antigos, né? E não é estar a falar do tempo colonial, né? Eu estou a falar do período pós-independência. Lembro, por exemplo, que havia a Imavest, uma empresa estatal com mais de 10 unidades, né? Confeccionava fardas para as Forças Armadas, para roupas diversas para os hospitais, para os hotéis, vestuário de casa e pessoal, etc, etc. Mas havia outras privadas com grande volume de produção, e todos nós, com certeza, o Rui de Castro viveu no Ambo, havia lá uma grande empresa de confecções, em Luanda havia, em Cabida havia, né? Eram as mais conhecidas, grandes empresas de confecções. Agora quase nada, quase tudo é importado. Surge agora este pequeno médio empreendimento privado desta empresária, que, segundo foi anunciado, tem 120 trabalhadores, ou seja, 120 famílias, 500 cidadãos abrangidos indiretamente. É uma boa notícia, né? Ainda por cima, sabendo-se que ela procurou bastantes costureiros no mercado informal, que abraçaram a ideia, ou seja, aceitaram trabalhar numa empresa formal, né? O que desmente a visão de que o pessoal gosta da zunga, né? O pessoal não gosta de trabalhar, gosta de andar na zunga. Fica provado, né, que se aparecerem projetos estruturados de emprego, os cidadãos aderem, né? Não é entregando kits de engraxar sapatos ou kits para varrer ruas.
ou kits para fazer bolos e micates, não é? Que vão trazer as pessoas do informal para o formal. É com projetos estruturados de criação de emprego. Portanto, este empreendimento é de facto para apoiar, não é? E são estes pequenos empreendimentos que fazem avançar a economia e o país, não é? A economia e o país, como temos dito várias vezes nos nossos programas, e todos nós, faz com as micro, pequenas e médias empresas. E com o Estado a definir, a executar e a controlar, não é, as políticas multissetoriais de apoio a esta malha empresarial. Não é? Na minha opinião, e temos referido isto várias vezes, deveriam existir centenas de pequenos empresários organizados e apoiados. E não só meia dúzia de grandes empresários de sucesso, muitos deles vivendo à custa do nome, à custa de benefícios especiais e dos apoios institucionais, muitos já vindos do passado. Não é? Parabéns, pois, à empresária Beatriz Frank, e esperemos que ela tenha apoios, incentivos e não tenha obstáculos, invejas, preconceitos, sei lá, rasteiras e burocracias desnecessárias. Tudo isto faz parte, infelizmente, do nosso ambiente de negócios em Angola. Finalmente, finalizando agora e passando para um grande negócio, passando agora para as questões macro, com as ideias do país em termos de investimento das empresas públicas, preocupa-me notícias que têm vindo a lume sobre o alargamento do raio da ação da Sonangol, relativamente aos seus futuros investimentos. Após um novo executivo, né, como todos nós sabemos, saído das eleições de 2017, os angolanos, as pessoas mais informadas ligadas à economia e finanças, ficaram satisfeitos e aplaudiram bastante o facto da nova estratégia definida ser para a Sonangol se concentrar só no seu core business, né? Que era a pesquisa e produção de petróleo e gás, e que abandonasse a sua teia, o seu povo, né? O seu povo gigantesco, de ter negócio em todas as áreas, né? Lembremos todos, é sempre bom lembrar o passado, foi este Estado dentro do Estado que criou milionários e bilionários no nosso país, né? Sem que isso se refletisse no desenvolvimento do país, nomeadamente nas condições sociais dos cidadãos em todo o país. Foram havendo, depois digamos, do novo executivo de 2017, foram de facto havendo privatizações e pensava-se que se tinha conseguido uma linha normal da atuação da Sonangol, né? Entretanto, em alguns meios, e foi acontecendo, acho que mais ou menos à socapa, em alguns casos e noutros não, uns com alguma publicidade, outros sem muita publicidade, houve dizer que a Sonangol volta a investir em áreas fora do seu core. Por exemplo, a produção de ferro e aço na Huila, fertilizantes no Zaire, exploração de quartos, etc, etc. Qual o interesse? Qual a intenção? Quais os benefícios? Vamos voltar à antiga Sonangol, que era sombrinha disto tudo, mas que só dava proteção da chuva e do sol a alguns? Não era necessário que alguém nos explicasse isto, esta deriva, este QRF da Sonangol? Era só. Ainda em inglês, os seus destaques da semana? Olha, tenho apenas um, que é de lamentar mais um incidente, penso que no Rangel, na rua da Dona Malha, em que uma senhora, uma cidadã foi morta, e também um agente da polícia. Estão a circular nas redes sociais imagens chocantes e que, dentre outras coisas, para além daquilo que é a desgraça que ocorreu, revela alguma falta de autoridade, não é? Ou de falta de respeito da autoridade policial, quando vemos cidadãos já puxarem o corpo de um agente fardado em plena luz do dia e na capital do país. É algo que nos deve preocupar muito. Portanto, lamentamos a vida dessas pessoas, que são jovens, e sobretudo a gente, né, policial, que está a servir, ou estava a servir à pátria, e esperemos que não hajam incidentes do género e, mais uma vez, que hajam então as investigações para avaliar as causas do sucedido. Portanto, não pode haver justificação
para mortes da natureza, da natureza das que ocorreram, mas para evitar situações futuras, é fundamental sempre avaliarem-se as causas dos problemas. E eu refiro-me sempre a isto porque dentre os vários setores, e é assim mesmo, e tem sido referência em todo o mundo. Portanto, o setor da aviação evoluiu muito mesmo em termos de segurança. Os níveis de acidentes e incidentes foram diminuindo porque em cada evento há uma investigação pormenorizada para se descobrir, identificar as causas do problema de modo a arranjar os melhores remédios, as melhores soluções, ao invés daquilo que às vezes acontece, né? Nós confundimos o remédio com a curita, né? Colocamos uma curitazita, já está. E deve ser assim em muitos setores. Falamos recentemente há pouco tempo neste programa da saúde, e que também achamos que deve haver uma avaliação mais profunda, mas nós, por exemplo, e não é um problema só da Angola e é mundial, por exemplo, que diz-se que o setor da saúde não evolui tanto em relação à diminuição dos riscos de morte por malpractice, né? má ação médica ou negligência médica, porque, contrariamente aos profissionais da aviação civil e da aviação no modo geral, que tem uma política, uma cultura de transparência, no sistema de saúde as pessoas protegem-se, não é? Ocultam os problemas, e assim acontece também nos sistemas judiciais e em outros domínios da nossa vida social, pública. Portanto, aqui um apelo que adotemos uma outra abordagem de avaliar e identificar as causas dos problemas. As causas dos problemas. Rui de Castro, os seus destaques da semana. Bom, eu ia começar pelas fake news. Esta semana esteve a circular um áudio segundo o qual a atual governadora da província do Kwanza Sul, alegadamente por razões espirituais, não quereria morar no palácio da cidade do Sumbe. As autoridades locais reagiram, emitiram um comunicado a desmentir e, portanto, a anunciar que ela efetivamente reside no palácio, está no Kwanza Sul, está a dar todo o seu saber e dinâmica para que a província tenha os êxitos que a população merece. O Presidente da República há dias mencionava e pedia que a sociedade repudiasse o discurso negativista. E neste particular eu até acrescentaria de mentira e de maldicência que se instalou nas redes sociais e por arrasto em alguma mídia. E, portanto, nós precisamos de terem atenção, e mesmo quem tem alguma motivação política para estar por trás, que de facto isto só nos conduzirá à anarquia. Depois falava de que finalmente foi lançada oficialmente a Fundação Jonas Malheiro Savimbi. Na oportunidade, o presidente da associação, da fundação, enalteceu o papel do Presidente da República por ter sido uma decisão patriótica, politicamente elevada e digna de respeito, palavras dele, numa cerimónia em que não estiveram presentes representantes da direção do partido
que Jonas Savimbi fundou e liderou até a sua morte. Ora, o lançamento desta fundação não foi apenas o lançamento de mais uma fundação. Foi, de facto, mais um marco para a efetiva pacificação de espíritos e a construção de uma Angola de todos e para todos, independentemente das muitas mentes críticas e agarradas aos erros do passado cometidos pela parte que lhe der mais jeito. Depois tinha no domínio da saúde uma boa notícia, que o governo se prepara para aprovar um plano de apoio às pessoas com doenças crónicas não transmissíveis, e esse apoio irá contemplar a subvenção de medicamentos ligados à hipertensão, a diabetes e doenças de foro mental. Portanto, é uma excelente notícia, porque, de facto, temos casos cada vez mais acentuados de problemas de hipertensão, até mesmo entre a camada mais jovem, e muitas pessoas não fazem a medicação porque não têm dinheiro para comprar os medicamentos, que estão cada vez mais caros nas farmácias. Entretanto, neste domínio, há também uma notícia que correu pela mídia não pública, de que o Complexo Hospitalar Cardeal Alexandre do Nascimento estará há 4 meses sem receber a dotação mensal de 500 milhões de kwanzas para o normal funcionamento daquela unidade, que inclui o pagamento a prestador de serviços, em serviços de alimentação, limpeza, medicamentos e consumíveis, e que possivelmente esta questão também esteja a ocorrer com outras unidades hospitalares de terceira linha, portanto estes grandes hospitais que temos vindo a assistir a serem inaugurados, e com bastante pompa e circunstância. Por último, as obras em Luanda. Nós, nestes últimos dias, temos quase que assistido a uma Luanda infernizada pela quantidade de obras em várias zonas, em que o ar começa a ficar um bocado até irrespirável com esta mistura de lixo com poeira, mas que ressalta é o facto de que estarem a ocorrer no final do cacimbo, quando efetivamente todos nós percebemos, muita gente fala, que há de facto obras que têm que ser feitas no período do cacimbo. Então tem que ser preparadas, tem que ter os orçamentos, tem que ter as empresas já com os seus contratos, tudo organizado, tudo preparado, estaleiros montados, para que, caídas as últimas chuvas, arrancam as obras. E então haveria hipótese de haver um trânsito que seria condicionado, mas não da forma em que está a ocorrer agora, e porque de facto também muitas delas ocorrem nas horas normais de trabalho. Relativamente a estas obras, assistimos também a que o próprio Presidente da República, na qualidade de chefe do chefe de governo, esteve a visitar algumas no final da semana, e aqui eu notei algo que considero algum exagero. É que vi a ser estendido um tapete vermelho na terra batida, que parece-me que
é demais, porque o chefe do governo não precisa de ter um tapete para circular quando vai ter contacto com a população. Acredito que dentro de momentos, quando ele se encontrar aí já na condição de presidente do maior partido de Angola, quando se encontrar com as bases do partido, não haverá também ali nenhum tapete vermelho. E é tudo. E assim pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. Despedem-se de si, ainda em inglês, José Guerreiro, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast no YouTube, em LAC.7 Dias. Bom dia e boa semana.